Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler uma palavra do Senhor que fica em Atos, e Atos 27. Mas antes de nós lermos essa palavra, meus irmãos, vamos meditar como que, de repente, se nós estivéssemos num barco, num naufrágio, qual a nossa ação, qual que seria a nossa atitude? Ainda mais se nós estivéssemos num barco que seria enviado para ser preso. Será que nós estaríamos contentes? Será que nós queríamos que as outras pessoas se salvassem também? Será que a gente teria um amor pelas pessoas que estavam juntamente conosco também? Porque esse barco aqui, ele tinha 276 almas. Será que a nossa preocupação, nós estamos indo ser presos no lugar? E será que a nossa preocupação com as outras pessoas também nós teríamos? Ou então nós estávamos com preocupação conosco mesmo? Vamos ver o que Paulo, nessa parte, fala. Porque Paulo, ele está indo para ser julgado, para ser preso, e ele está indo lá para a Itália. Então, ele está para se apresentar para César. E ele está num barco. E esses juntamente são os presos que estão juntamente com ele também. E a palavra de Deus nos diz que esse barco, ele pega um vento muito bravio. Aqui no 27:13, meus irmãos, ele fala assim, e soprando o sul, brandamente lhes pareceu terem já que desejavam. Fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Então dá um vento forte ali, meus irmãos. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixou ir à toa. Quer dizer que ali veio a ventania, veio naquele barco, aquele medo. De repente pode ser que eles estavam pensando, agora nós vamos morrer, agora não vamos mais sobreviver. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado esse para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa a Sirte, a Manaídas, as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Olha a situação. Eles estão indo, veio um vento forte, agora uma tempestade naquele navio. E eles estão todos ali. De repente, eles ali com medo que aquele navio se partisse, o que iria acontecer com eles. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quer dizer, eles estão ali naquele barco, e aquele barco lá, eles já não estavam vendo mais nada, eles não estavam vendo nem o sol, nem as estrelas, eles não estavam vendo mais nada, ainda caindo sobre eles uma pequena tempestade. E para eles, fugiu de toda a esperança de serem salvos. Eles, talvez, conversando um com os outros, falando, não temos mais salvação. Nós estamos num barco desse jeito, nós estamos com tudo isso acontecendo, não estamos vendo mais nada, tudo ali ao redor se parecia ao contrário. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, fora na verdade razoáveis, ó varões, ter-me ouvido a mim,
e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição, porque ele havia falado que não era bom ter saído. Mas só que aquele que comandava, ele não deu ouvido nenhum para Paulo. Ele não quis acreditar naquilo que Paulo estava falando. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Olha, meus irmãos, ele também está no meio. Ele está no meio dessas pessoas, dessas 276 almas. E ele está se levantando, ele também está na mesma situação. Ele também está sendo preso. Ele poderia ter deixado, ter largado e nem ter falado nada. Mas só que não. Ele se levanta no meio daquilo e ele fala, não, vocês precisam ser fortes, vocês precisam comer, vocês precisam ter bom ânimo. Ele se levanta e começa a falar com eles. Meus irmãos, será que nós temos essa autoridade, essa ousadia dentro de nós? Que numa tempestade que se aconteça no meio de nós, coisas que se aconteçam no meio de nós temos a ousadia de falar, não, vocês têm bom ânimo, vocês têm que ter bom ânimo, vocês precisam se levantar em situações difíceis, em situações que a gente está sabendo que nós vamos tá esperando algo que não seja bom para nós, e nós nos levantamos e falamos para todos que estão conosco, tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha essa ousadia. Vocês não vão morrer. Meus irmãos, às vezes, dentro da nossa casa, em situação, nós começamos a deixar as coisas irem, a tempestade pegar aquilo e levar tudo embora, e nós deixamos e não nos levantamos. Mas só que nós precisamos nos levantar e falar, olha, vocês tenham bom ânimo, ninguém vai morrer aqui, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer no teu lar, é a salvação sobre a tua vida, é a salvação sobre o teu lar. Aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, você tem colocado vidas diante do Senhor, você tem colocado a tua vida diante do Senhor, então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E aqui ele fala assim, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Meus irmãos, numa tempestade, num naufrágio de um navio, ele em oração, ele se colocou diante do Senhor e ele fala para todos ali, olha, ninguém vai morrer. Olha a ousadia de falar isso. Ninguém vai morrer. Ninguém vai padecer. E ele se levanta e ele fala assim, olha, porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha a fortaleza de quem tem um relacionamento com Deus. Nós precisamos termos esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Nós precisamos colocarmos em oração, dobrarmos o nosso joelho, mas nós entendemos e enxergamos que nós estamos falando com Deus e sabendo que Deus está recebendo, que Deus está conosco, que Deus está na tua vida, que Deus está no teu lar, que Deus está nessa tristeza, que Deus está nesse choro, que Deus faz a companhia para você, aonde você estiver. Olha, e dizendo Paulo, não temas, a confiança em Deus, a confiança no Senhor. Meus irmãos, imagine, eu e vocês num barco, indo para ser preso, se apresentar.
ali um naufrágio, ali um vento, ali uma tempestade, ali chovendo neles dia e noite. Eles não enxergavam mais nada, eles não enxergavam mais sol, eles não enxergavam mais estrelas, eles não enxergavam mais nada. Mas só que Paulo estava naquele lugar. Quando você está neste lugar, quando você está no meio da tua família, quando você está no meio daqueles que necessitam, ali Deus está também. Ali você se colocou, e ele fala aqui, o anjo daquele, o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo. Olha o poderio que você tem, olha o poderio que eu tenho, olha o poderio que Paulo fala, olha a ousadia. Nós precisamos entendermos isso, que nós temos uma ousadia dentro de nós, que as coisas, as tempestades, os ventos fortes, eles precisam ser cessados pelo poder que há dentro de nós, que se chama Jesus Cristo. Que se chama Jesus. E nós não entendemos isso. E nós não entendemos, nós falamos de Deus e não entendemos que nós carregamos um Deus todo-poderoso dentro de cada um de nós. E ele fala assim: importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha, o que importa é que vai lá e se apresente para quem tem que se apresentar. Mas todas aquelas pessoas, Deus colocou na mão de Paulo. Olha isso. Você sabia que Deus colocou a tua família na tua mão? Você é responsável por ela? Você é responsável, mas a minha família, ninguém é crente, ou ninguém serve Deus, ninguém serve. Não importa, mas você serve. Você serve um Deus de poder. O reino de Cristo faz morada dentro de você. O reino de Cristo faz morada dentro de mim. Porque eu aceitei a Jesus. Você aceitou o Senhor? Se você saiu fora e você saiu dos caminhos do Senhor, volte para o caminho de Jesus, porque Ele te chama. E Ele quer, sabe por que Ele quer, meus irmãos? Porque aqui fala assim, olha, quando nós lemos no 31, ele fala assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não podereis ser salvos. Se essas pessoas não ficarem com você, não podem ser salvos. Se essas pessoas aqui, e não é 3, 4, não é 10, não é 20, não, nós estamos falando de 276 almas. Se eles não ficarem com vocês, Paulo está falando para o centurião, se eles não ficarem no barco, a tua família está no barco com você, o teu ente querido está no barco com você, a minha família está no barco comigo, e se eles não ficarem no barco, eles não vão ser salvos, só que eles precisam ficar no barco. Olha aqui, então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E entretanto, o que de dia vinha, Paulo exortava a todos as que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. E aí, ele ali, preocupado com eles: vocês precisam comer. Vocês precisam ir, vocês precisam agir, vocês precisam fortalecer, vocês precisam ganhar, vocês vão ser salvos, ninguém vai morrer, ninguém vai ficar nessa situação. Mas tinha um homem ali, que a fortaleza de Deus, que falava de Deus sobre todos eles ali, e mantinham eles sobre os braços do Senhor, abraçado aquele povo. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é que é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Meus irmãos, que ousadia é essa? Que fortaleza é essa? Ele falando, olha, não vai cair nenhum cabelo da vossa cabeça. Nenhum de vocês vão morrer. Todos serão salvos se estiver comigo.
porque o anjo do Senhor, o anjo de Deus em quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor, a quem você serve, está com você. Está te protegendo, te guardando, guardando tua família. Aonde Deus fala que Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, a te guardar. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Como é, meus irmãos, que no meio dessa tempestade, no meio desse navio caindo os pedaços, ele dá graças, ele honra a Deus, ele honra o Senhor. Às vezes nessa tempestade que você está passando, você se esqueceu de honrar a Deus. Você se esqueceu da entrega total a Deus. Você se esqueceu que Deus é contigo em toda situação que você está passando. De repente você é uma enfermidade. De repente o médico colocou lá e assinou um atestado lá, não vai ser curado. Mas o Deus que você serve é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus da salvação, meus irmãos. Confie em Deus, confia no Senhor. Como assim Paulo confiando nessa situação? Confiando e colocando e sabendo que ninguém iria morrer, que nenhum cabelo iria cair da cabeça de nenhum. Por quê? Ele colocou a cada vida na presença do Senhor. Ele colocou nas mãos do poder, que é o Senhor. Coloque a tua família nessa mão de poder. Coloque a tua vida nessa mão de poder. E ainda ele pega comida e ele dá graças ao Senhor. Em toda essa situação, em todo o barco despedaçado, vocês comecem a ler aí, vocês vão ver. Todo barco se despedaçou, como ele falou. Todo barco vai perder, mas vocês não. Tudo pode perder, mas a tua família não. Você não. Porque você tem um Deus, você tem um Senhor e você tem um Criador, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor trouxe a palavra do naufrágio de Paulo, Pai. Deus querido, a ousadia de Paulo, meu Deus, dentro daquele navio, sabendo que aquele navio iria ter algo ruim, acontecer algo ruim. Senhor, mas ninguém deu ouvido, meu Senhor. Mas a tempestade, aquela chuva, o vento forte, meu Senhor. Mas só que Paulo confiava em Ti. Só que Paulo depositou a sua vida no Senhor, como depositou todas aquelas vidas, Pai. Senhor, ele disse que nenhum daqueles iriam morrer. E todos teriam que estar no mesmo barco, teriam que estar no mesmo lugar, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor. Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta a fé de cada um de nós, meu Senhor. Que nós venhamos ter essa ousadia, meu Senhor, de falar, nada vai afetar a minha família, nada vai afetar a minha vida, nada vai afetar aqueles que estão à minha volta, nada vai afetar as pessoas que eu amo, porque o anjo de Deus me visitou, o anjo do Senhor me visitou, e ele disse que nada iria acontecer. E todos continuaram naquele barco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E o barco é o Senhor, Pai. Pai querido, e nós continuamos, Deus, dentro do barco, Senhor, juntamente contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?